Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com carinho de sempre, mais uma pílula do nosso amado Evangelho, neste domingo, um domingo especial, todos os domingos são, né? Mais um dia, meus amigos, para a gente poder se conectar com essa energia divina que nos protege, que nos ampara, que nos orienta. Desejo do fundo do meu coração muita luz e muita paz para a sua vida, para a sua família, para aqueles que você ama tanto. Meus amigos, hoje eu queria conversar com vocês com muito carinho sobre o tempo. O tempo que é esse verdadeiro tesouro divino. O tempo que é esse elixir que o Senhor da vida se utiliza, gente, para colocar cada coisa no seu devido lugar. O tempo que é um bálsamo, né? A gente sempre utiliza essa expressão, não há mal que o tempo não cure, não é assim? Não há problema que o tempo não resolva, não há dificuldade que o tempo não nos faça esquecer. E é verdade, né, gente? O tempo é um tesouro muito grande que Deus nos ofereceu, mas a gente precisa ter sabedoria, né, para poder utilizá-lo. Infelizmente, às vezes a gente acaba se perdendo no meio desse caminho. O que é se perder? Quando nós damos muito poder a uma dor que devia ser pequena, porque a nossa fé está pequena, ao invés de a gente usar o tempo a nosso favor, pensa comigo direitinho, a gente começa a usar o tempo contra nós. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você está com um problema de relacionamento, um problema de saúde, enfim, uma situação que está te incomodando muito. Se você está muito nervosa, muito nervoso, se a ansiedade tomou conta, você está triste, muito chateado e não tem uma fé muito forte, porque quando a gente tem a fé, você sabe, isso vai passar, Deus está do meu lado, não é? Nada por acaso, tudo existe com um propósito maior. Gente, essa consciência muda a vida da gente. Não impede as provas, mas com certeza nos ajuda a passar por elas com muito mais serenidade. Mas quem não tem, só tem fé da boca para fora, o que acontece? Na hora da dor, nossa mãe, cada problema pequenininho a gente faz parecer gigantesco, né? Aí você já começa a imaginar que daqui a 1 ano, 2, 3 anos você vai estar sofrendo do mesmo jeito, que nada vai passar, não é assim, que você não vai dar conta, e aí a pessoa começa a contar do problema dela e amplia a dor que está sentindo, e aí já projeta essa dor lá na frente. Gente, é uma loucura. Parece que esses enredos de filme, né? Dramático. Para com isso. É sério. Gente, nós estamos numa idade do crescimento espiritual, né? Então é hora da gente aprender a dimensionar os nossos desafios, as nossas dores, diminuir. Então é lógico, nós temos problemas? Temos. Nós temos desafios para enfrentarmos? Temos. Mas diminua o tamanho da sua dor. Como é que você diminui o tamanho da sua dor? Aumentando o tamanho da tua compreensão e da tua fé. Gente, isso vale para absolutamente tudo. Você sabe, né? A fé em Deus não vai fazer com que a nossa vida seja mais fácil no sentido de evitar provas. É isso que muita gente não entende. Nós estamos, meus amigos, matriculados no planeta escola e no planeta hospital. A Terra é para nós, ao mesmo tempo, cadinho reparador, a gente não tem jeito. Aqui a gente está reparando, lei divina, os erros cometidos, sim, nas vidas anteriores, e nessa, inclusive, a gente atrai pessoas, a gente atrai situações, ainda que a gente não se dê conta que a nossa alma precisa para aprender a ser melhor e se libertar dos erros antigos. Só que aqui também a gente se conforta. Não é? Aqui também a gente faz novos amigos, a gente aprende, não é? A gente mergulha no nível de consciência superior ao que nós tínhamos quando a gente reencarnou. Então, tudo isso, meus amigos somados, é um tesouro. Presta atenção nisso. É um tesouro. Então, mesmo nos dias tristes, nos momentos desafiadores, lembre-se desse tesouro. Né? Vocês sabem, essa semana tem sido difícil para mim, eu não tenho escondido absolutamente de ninguém isso, eu faço questão de não esconder, porque eu acho importante beber o evangelho na fonte. Então tem dias que vem uma saudade enorme. Hoje é o primeiro domingo, né, sem a presença do meu pai aqui na terra. E, poxa, a gente sempre conversava, quantas vezes, né, finais de semana, os finais de semana que você tá lá junto, tá perto, e é difícil. Acredite, mesmo tendo o conhecimento que eu tenho, mesmo estando junto com vocês, é muito difícil. Nunca ficou fácil. Mas eu confesso para vocês, eu tenho dito a alguns amigos mais próximos, meu Deus, como o evangelho faz diferença, sabe? Como a certeza que a vida não acaba faz diferença. Como a certeza de que os espíritos nobres cuidam daqueles que nós amamos faz diferença. Como a certeza de que a bondade divina é maior do que os nossos medos, anseios,
faz diferença. A tristeza vai embora? Não, ela ainda não foi. Meu coração ainda está triste, está com saudade. E certamente ainda vai ficar durante um bom tempo. Mas a esperança e a certeza de que a gente vai se reencontrar um dia são tão grandes que traz leveza apesar da tristeza, entende? Traz uma sensação de confiança apesar daquela angústia momentânea da separação. Por isso, amigos queridos, eu lhe convido a confiar no poder do tempo. Eu lhe convido a lembrar uma lição linda de Jesus, que ele conta no livro Jesus no Lar, o espírito de Neio Lúcio, traz uma história linda através das mãos abençoadas de Chico Xavier, no livro Jesus no Lar, sobre uma história em que Jesus fala do tesouro do tempo, como o tempo coloca cada coisa no seu devido lugar. Então hoje, neste domingo especial para a minha vida, também para o seu coração, porque todos nós, né, temos com certeza experiências típicas de domingo, eu desejo a você que o tempo te ajude, te cure, te ampare, corresponda a tudo aquilo que você precisa a fim de que as coisas se harmonizem, tá bom? Deus te abençoe, muita luz e paz para todos vocês, e você já sabe, te espero daqui a pouquinho às 10h30 no Evangelho no Lar. E até breve, meus queridos amigos, com muito tempo, até muito, gente, muito breve.